discurso na Avenida Paulista, bastante emocionado. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a perseguição sofrida não tem como objetivo final sua prisão, não. Atualmente, o ex-presidente é réu, você sabe, acompanha aqui o Oeste com Elas, por uma suposta tentativa de golpe de Estado, que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir esse destaque, esse trecho em que Bolsonaro fala que a intenção é eliminá-lo. Dizia a vocês, não interessa onde eu esteja, não interessa a covardia que porventura façam comigo, porque eu tenho a certeza que o objetivo final não é prender, é eliminar. Logicamente não quero ser preso e nem morto, mas não posso fugir da minha responsabilidade, não posso fugir da verdade, não posso fugir da minha palavra para com vocês. E digo, estaria muito bem se estivesse do outro lado, mas não estou. Estou do lado de Deus, pátria, família e liberdade. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. E dou um recado: não quero isso para perseguir quem quer que seja. Não quero isso para revanchismo. Eu quero isso pelo futuro do meu Brasil. Bom, Paulo, eu trago esses dois pontos bastante importantes, com certeza, que já foram capas de diversas mensagens de veículos de comunicação da fala de Bolsonaro em um dos momentos nessa manifestação desse domingo. A gente quer ouvir o seu olhar particular, de quem teve com o pezinho ali no asfalto, conversou com muita gente, qual a impressão você teve, toda também uma discussão com relação ao número de pessoas, como sempre tem. O que importa é que é impressionante, né? A quantidade de gente, a multidão que vai quando o Bolsonaro chama as ruas, muito diferente do PT. Os dois pontos desse trecho que a gente acompanhou, Bolsonaro falando que o objetivo do julgamento do Supremo, com essa ação contra ele, acusação de suposto golpe, não é prendê-lo, mas sim eliminá-lo. Que a gente vem aqui falando, né, de uma certa forma, mais ou menos isso sempre. E também com relação a esse pedido do Bolsonaro, me dê 50% do Senado e da Câmara e eu mudo o destino do Brasil. Então, ontem eu estive na manifestação, né, e eu fui de metrô. No metrô eu até encontrei uma caravana que tinha vindo do Rio de Janeiro e ela comentou que na última manifestação tinha vindo com um grupo deles 2 ônibus e dessa vez somente um, e que ela tinha um pouco de receio de ter sido pequena, né? Gente, a manifestação foi grande, o PT, a esquerda, não consegue colocar 10% do que foi colocado ontem. Lá nessa manifestação, muita gente acalorada, pedindo justiça principalmente, pedindo anistia, pedindo respeito às instituições, pedindo que não fosse feita a censura do jeito que o STF está fazendo. Mas, em relação às outras manifestações, foi menor. Não podemos tirar esse fato. Foi um pouco menor, sim, foi. E existem alguns motivos que foi um pouco menor. Foi dito que, por ser final de mês, tinha muita gente que não tinha muito recurso para vir a São Paulo. O final, né, o jogo entre o Flamengo e o Bayern também pode ter tirado um pouco o foco. O fato de ter tido também as férias escolares também pode ter tirado um pouco. E também, eu acho que foi o ponto principal, pouco tempo para divulgar. Eu acho que foram 2, 3 semanas de divulgação e por conta disso as pessoas realmente não sabiam. Inclusive, por exemplo, o meu pai, ele vai em toda a manifestação. Quando eu cheguei lá, perguntei a ele se ele iria, ele não estava sabendo. Então, eu acho que as pessoas realmente não sabiam que isso estava acontecendo e isso pode ter deixado um pouco mais defasado do que as outras, né? Mas não foram 12 mil pessoas igual a USP quis dizer, gente. Não tem como falar que aquela quantidade de gente foram 12 mil pessoas, não chega nem perto disso. Eu arrisco a dizer que tinha ao menos 100 mil pessoas. Menos que isso é ilusão. E a gente sabe que a USP, não é exatamente a USP que faz
essa medição, né? A SEBRAP, se não me engano, que é um centro não é de estatística, não é de matemática, né? Eles fazem estudos sociológicos ali. Então, eles não têm um método de estatística para ter certeza ali de como é feita a medição das pessoas, né? E, assim, quem esteve lá viu que realmente tinha muita gente, o pessoal estava muito empolgado, eu fiquei muito feliz, eu conversei com diversas pessoas que tiveram a mesma impressão que eu, né? Mas temos que levar em consideração, a gente tem que comparar não com as anteriores, a gente tem que comparar com o outro lado. Como que o outro lado coloca a gente na rua? O presidente Lula, ele desfez uma manifestação que ia acontecer semana passada por medo de não ter ninguém, né? Ele nem se arrisca a fazer uma manifestação. Olha o nível que eles chegaram. E eles vêm falar da direita, né, em si, que eu estive lá. Aí é muito difícil comparar, né? E Marina, queremos ouvi-la também, principalmente sobre esse impacto do que foi dito por lá, os discursos, com relação a essa quantidade de gente, uma quantidade de gente impressionante, como sempre, muitos manifestantes, muita gente acompanhando também por redes sociais, exatamente, pela televisão, por muitos outros canais. Exatamente, né? Na Oeste só, né, se você pegar, sei lá, hoje eu tinha olhado, era mais de 700 mil pessoas que tinham assistido, imagina, outros canais também transmitiram isso, e é sempre importante dizer que o Lula, né, na semana passada, cancelou um evento porque não conseguiu reunir 100 ativistas do MST, né? Então, assim, a gente tem aí uma diferença gritante, importante também, e ontem o Augusto Nunes falou disso, não é um ano eleitoral, isso também diminui muito, né, o apelo, obviamente, das pessoas. Então, de novo, é o único líder que consegue reunir pessoas nas ruas, e eu ressaltaria outros 2 pontos. Primeiro, o Bolsonaro se recuperando ainda, né, de um problema grave de saúde aí, né? Então ele está com uma pneumonia viral, ele está se recuperando disso, e a energia, né? Aliás, ele estava ali do lado de todos os discursos, ele ficou o tempo inteiro ali na linha de frente. Então isso é uma coisa impressionante. Segundo, já o trajeto, né? Você pega ele ali no voo comercial, vindo aqui para São Paulo, e o carinho das pessoas, e aí eu fico me perguntando quem é que ainda consegue andar de voo comercial no Brasil e ter esse tipo de reação da população, né? Uma reação realmente calorosa, como diz o Tarcísio ali, né? Que o Bolsonaro está no coração das pessoas. Realmente é uma coisa impressionante. Tava agora também uma reportagem dizendo que a Janja veio de voo da FAB para um exame ginecológico, de carona com Lewandowski, com Alexandre de Moraes, um aviãozinho da FAB. A grande verdade é que essa turma toda só consegue andar de aviãozinho na FAB porque é impossível para eles pegarem qualquer tipo de voo comercial, né? Então a gente sabe disso. Isso é triste, porque hoje nós temos uma grande parcela dos ministros do Supremo, do Lula, da Janja, dessa turma toda, que está completamente descolada da população. Por quê? Porque não consegue ir em manifestação, não consegue pegar voo comercial, não consegue andar na rua. Então essa turma foge das ruas, né? E o Bolsonaro convoca uma manifestação. Então acho que isso já mostra uma diferença bastante grande, de, sem dúvida nenhuma, sair com uma grande liderança da direita, e todas as pesquisas mostram isso, né? Saíram até pesquisas mostrando mais de 10 pontos à frente, tanto o Bolsonaro, quanto a Michelle, quanto o Eduardo, quanto o Tarcísio. Então a gente vê que realmente quem ele disser que vai ser o próximo presidente, vai sair com uma força muito, muito grande. E aí eu já vou passar para a segunda parte, Adriana, que é o que ele falou do Congresso, né? Eu vi essa declaração do presidente como a mais relevante ali ontem. Também. É muito importante dizer que eu vejo que o Bolsonaro fala isso com também pela sua experiência. Ele esteve como presidente e sabe que muito foi feito, mas muito ficou por fazer, porque ele não tinha o Congresso. E a gente sabe agora, por exemplo, o governo 2 do Trump é completamente diferente do primeiro, porque é óbvio que a experiência conta, gente, é óbvio que a experiência conta. E quem manda no Brasil hoje é o Congresso. Inclusive, é o único que pode fazer alguma coisa a respeito do maior problema que nós temos aqui hoje, que é a juristocracia, que é a ditadura que a gente tem do judiciário. Um judiciário que abriu esse inquérito maluco
do fim do mundo, né, das fake news, que hoje se transformou numa censura, inclusive derrubando uma decisão tão importante como a do Congresso Nacional. Esse judiciário que passa o tempo inteiro por cima do Congresso Nacional, esse judiciário que está colocando várias pessoas inocentes, como a Débora, como vários outros, como o Clezão, que faleceu na prisão, manifestantes, pessoas inocentes que estão aí com penas exacerbadas, presas, que infelizmente faleceram, estão com uma condição muito difícil de saúde. Então, a gente sabe que hoje os principais problemas que a gente enfrenta no nosso país têm a ver, sim, com a ditadura do judiciário. E, nesse sentido, quem pode fazer alguma coisa? O Senado. Então, eu achei que foi um discurso bastante relevante, porque ele falou, eu não preciso ser o próximo presidente da República. Ele diz isso pela primeira vez, né? Eu só peço que vocês me deem mais de 50% da Câmara e do Senado Federal. Isso é um reconhecimento muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, derrotar o PT em 26 vai ser relevante e mudar o presidente da República, mas mais relevante ainda, a principal eleição que nós teremos aqui vai ser a eleição do Congresso Nacional. E não vamos esquecer, a anistia até agora não foi votada, porque o Congresso não quis. A bagunça do INSS até agora não está sendo investigada por causa da demora que a gente está vendo dessa CPMI. Sabe lá quem vai ser relator, quem vai ser o quê? Os 24 aumentos de impostos propostos pelo Haddad Lula foram aprovados pelo Congresso Nacional. Tá? Todos os gastos absurdos do governo Lula, que a gente está vendo até agora, que aumentaram o dobro do que aumentaram os impostos, foram aprovados pelo Congresso Nacional. Então, isso é muito claro, tanto para colocar um freio em qualquer tipo de populismo do Executivo, quanto para acelerar propostas que o Brasil precisa dentro do Executivo, como para colocar o freio do Judiciário, o Congresso vai ser o mais relevante. A gente tem acompanhado direto aqui, os principais temas do país estão nas mãos dos deputados, dos senadores, as questões econômicas do IOF foram parar para lá, as discussões relacionadas a abuso de poder do Supremo, quem pode tentar ajudar a resolver, Senado, a anistia, o pedido da urgência da votação do PL, questões de meio ambiente, CPMI do INSS. Bolsonaro me impressiona muito também dizendo sobre essa intenção que tem de eliminá-lo. Caso preso, irão eliminá-lo? Bolsonaro, que já passou por um atentado muito sério, que foi a facada em 2018, trabalha assim com a realidade. Será que ele vai estar elegível novamente até o fim do ano que vem? Ou vai estar ainda inelegível e trabalhando como um fortíssimo cabo eleitoral? E ajudando, sim, a indicar quem seriam os melhores parlamentares para essa formação do Congresso. Isso tendo é bem importante. Vista, não é? Para a gente fechar e para a sonora do Tarcísio. Mas só um ponto em relação a isso que você falou. Eu acho que o eliminá-lo tem muito a ver com politicamente. Tirar ele do cenário político. É tirar ele do cenário político, mas a forma como isso pode ser feito pode ser muito maior, porque podem fazer com ele o que fizeram com o Felipe Martins. Não pode mais a rede social. A gente tem que lembrar disso. Ele, além de poder receber penas de 30, 40 anos de prisão, ele pode ficar completamente incomunicável, censurado. E isso dificultaria muito os apoios, as campanhas para 26 para o Congresso. As indicações, né? Não só para o Executivo, mas para o Congresso Federal. Então, acho que quando ele falou do eliminá-lo e quando ele trouxe toda essa questão do Congresso, ele sabe que ele tem que também antecipar os seus apoios e tudo isso, porque corre esse risco da gente ter, durante a campanha de 26, ele sem poder falar, literalmente. E a gente até tem alguns, não digo exatamente substitutos, mas indicações mesmo mais da oposição ao governo, já indicações com relação à turma do atual governo, temos pouquíssimos nomes fortes realmente. Bom, legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.